vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos retomar nosso assunto, que foi o autismo, do nosso último vídeo. Então, vamos iniciar falando sobre a terapia fonoaudiológica. A terapia fonoaudiológica é considerada pelos órgãos internacionais que estão mais estudados, né, estão por dentro das questões do autismo, como a terapia essencial para o espectro autista. Por quê? Porque a terapia fonoaudiológica, quando o paciente chega para a gente, na maioria das vezes, o que acontece? Ele chega, não é por um autismo, às vezes a mãe está com uma leve desconfiança, mas ele chega por um atraso de fala importante. E antes mesmo de ser diagnosticado o autismo, porque, como eu falei semana passada, o diagnóstico não é fácil, e acontece de a criança ser diagnosticada tardiamente, mas isso independe de você fazer uma terapia ou não, do diagnóstico ou não. Vamos dizer que foi diagnosticado um atraso na fala e você iniciou essa terapia fonoaudiológica, e no decorrer da terapia você vai sendo indicada para os melhores profissionais, para os profissionais mais adequados, para você conseguir fechar ou pesquisar mais sobre o que levou a sua criança a ter esse atraso na fala. Então, o que acontece? Uma criança quando eu digo atraso na fala, é porque uma criança, a partir de 1 ano, ela já tem que ter um vocabulário. Quando eu digo, gente, ela vai ter que ter, não significa que ela terá. Significa que nós trabalhamos em cima de uma tabela, vamos dizer assim, é o que eu digo, do marco do desenvolvimento. Existe marco do desenvolvimento para tudo, da fala, da linguagem, motor. Então, tudo você tem uma média, porque na medicina tudo é uma média. Na fonoaudiologia a mesma coisa, é uma média. Você não pode dizer vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, ele tem uma média. Uma criança de 1 ano, ela fala de 20 a 50 palavras. E ela compreende aproximadamente 200 palavras. Pode acontecer antes de 1 ano? Pode. Pode acontecer depois de 1 ano? Um pouquinho depois? Pode. Se chegou 1 ano e meio, não tem nada, não fala nada, só aponta, procure. Não espere o tempo dele, que ele vai falar, que isso é um clássico, né? É no tempo dele. Então, assim, não espere. Por quê? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se refazer, de se recompor. Então, quando eu digo assim, o neurônio está dando a mãozinha um para o outro, está dando a mãozinha para fazer a sinapse, né? Que é as ligações dos neurônios que formam a sinapse. Então, quanto mais nova essa criança, esse paciente for, mais fácil para ele será de conseguir
porque a neuroplasticidade vai estar, sim, muito facilitada. Não quer dizer que um paciente mais velho não consiga, ele consegue também, ele também consegue. Porém, ele consegue com um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, se você quer facilitar o seu trabalho, porque ser mãe de autista, o autismo não é um destino, o diagnóstico não é um destino. As crianças podem evoluir, as crianças podem entrar para a escola, entrar para lutas, para dança, fazer teatro, mas é questão de, é o que eu sempre digo, os pais ou os cuidadores têm que se empenhar, tem que ter trabalho, tem que dar ajuda àquela criança para ela chegar num certo nível, aquele nível que alguns disseram assim, ela não vai chegar, ela chega, tá? Outra coisa que eu até falei para vocês que eu ia trazer muito questão de consultório para cá, é a questão de, eu recebi uma família que já chegou a mãe dizendo assim, porque eu fui a um médico, né, ao neuropediatra, e aí ele disse para mim que ele nunca vai falar, que o paciente, né, nunca iria falar. Isso eu vou dar uma sugestão minha, tá? De como eu, Alessandra Ribeiro, trabalho. Primeiro que eu nunca digo nunca, porque a gente não trabalha com uma ciência exata. O que a gente diz que nunca vai acontecer, acontece. Chega um dia lá, a mãe toda feliz, porque a criança, ele falou, ele me olhou, quando eu chamei, ele olhou, entendeu? Então a gente nunca pode dizer que isso nunca vai acontecer, primeiro. Segundo, quando a criança chega, a família chega, essa família já chega traumatizada, ela já chega negativada, ela já chega que passou por vários lugares que deram uma posição ruim para ela. Então, como é que você chega para uma mãe, ou para um pai, ou para uma avó, cuidador, seja lá quem for, e diz assim, ele nunca vai fazer isso? Você não pode. Você está tirando todas as expectativas e as esperanças. Porque aí a mãe ou o pai pensa assim, gente, eu vou tratar dele para quê? Se ele nunca vai fazer nada do que eu imagino, do que eu quero, do que eu idealizei dele fazer. Porque a gente tem que pensar no seguinte, ninguém quando engravidou pensou assim, oba, meu filhinho vai nascer autista. Ninguém fez isso. Se um dia uma pessoa disser, é mentira, ninguém fez isso. Assim como o síndrome de Down e com as outras patologias. A pessoa ama, é o filho, a pessoa trata, a pessoa tem aquele amor, mas, ao mesmo tempo, a pessoa recebe uma frustração. Porque você, quando está grávida, eu tenho 2 filhos, você, quando está grávida, você idealiza aquele serzinho que está ali. Você idealiza. Ele nem nasceu, você já está pensando nele, quando ele se formar, em que ele vai ser. Entendeu? Você já pensa lá na faculdade, nas namoradas, você já pensa tudo isso. Então, como é que você chega para um pai e uma mãe? Eu jamais faria isso. E eu penso no seguinte, quando você trata de um paciente, seja lá autista, Down, apráxico, seja lá o que for, você trata da família. Você tem que capturar aquela família, você tem que trazer para você aquela família, você tem que trazer a confiança da mãe, de deixar aquela criança muitas das vezes sozinha com você, dependendo da terapia que você vai fazer com ela. Você tem que ter a confiança dela
fazer as coisas que você orienta que ela faça, algumas modificações, às vezes em casa, no ambiente que a pessoa vive. Então, assim, é uma questão bem difícil para alguns profissionais entenderem. Ok, voltando aqui no nosso assunto do autismo. Aí agora a gente vai falar assim, também questão de consultório. A mãe chega e diz assim para mim, ah, doutora, mas ele fala. Ele fala. Em casa ele canta, quando ele assiste a Peppa, ele adora, e a Peppa fala a frase tal, e ele mais tarde ele repete o que ela falou. Aí chegamos a um ponto, a ecolalia, que é característico do autismo. A ecolalia, o que mais é? Ecolalia é um eco da fala. Não é uma fala consistente. Não é uma fala cheia, como eu digo. Não é. É uma fala vazia. Ele apenas, como ele não tem dificuldade na recepção, ele ouve bem, ele repete aquilo que ele ouviu no desenho. Muitas vezes ele repete na entonação do personagem do desenho, do filminho que ele gosta de ver. A música que passa no filminho, que ele vê no videozinho do YouTube, ele canta. Porém, isso não é fala, porque fala tem que ter, isso é linguagem. Isso é som, ele tem sonoridade, ele tem linguagem. Quando eu digo linguagem, porque ele aponta, ele pede, né? Ele pega no braço da mãe e leva até onde ele quer. Porém, a ecolalia é uma fala vazia, é uma fala sem sentido, ela não tem contexto, entende? Ela não tem contexto. Então, se ele canta, ele fala tudo, ok. A mãe chegou para mim e falou isso. Mas quando ele sai da escola, eu pergunto assim, eu sou a mãe, e aí meu filho, como foi a aula hoje? Ele não sabe contextualizar para me dizer como foi a aula. Ele não tem o que a gente chama, ele não sabe contar o que aconteceu com ele, se ele apanhou, se ele bateu na escola, se alguém brigou com ele não sabe, porque ele não sabe contextualizar. Quando eu falo assim, em fala pragmática, é uma linguagem difícil. É linguagem difícil, mas é uma fala prática. Que é uma pessoa pragmática, é aquela pessoa prática, ela é papum. Tem que ser assim e assim, não tem outra alternativa. Entendeu? Então, uma fala pragmática é uma fala que ela vai contextualizar, ela vai dizer o que houve com ela vai dizer o que aconteceu, ela vai saber, e essa é a dificuldade no autismo. Quando são verbais, porque muitas vezes não são verbais, ok? Acho que eu tirei a dúvida da ecolalia, né? Porque às vezes a mãe, ele fala, e a gente tem que muito diferenciar, é o que eu disse no outro texto, a diferença de linguagem para fala, tá? Geralmente o autista, ele tem a linguagem, a dificuldade dele é na articulação, é na programação da fala, tá? Então vamos lá para outro ponto aqui, deixa eu olhar na minha cola onde que eu já estou. Nas questões sensoriais. A gente sabe que quem vai trabalhar as questões sensoriais é o terapeuta ocupacional. O fonoaudiólogo não trabalha integração sensorial. Porém, você pode, dentro da sua abordagem fonoaudiológica, usar alguns artifícios para jogar a sua terapia um pouquinho de integração sensorial
porque é o modo daquela criança que se desregula facilmente, ela se regular. Vamos dizer que ela goste muito de uma piscina de bolinha. Ela gosta muito de passar naqueles túnelzinhos que geralmente a gente tem no consultório. Ela gosta muito. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele instrumento na sua terapia e você vai fazer o que você quer. Vamos dar um exemplo. Eu vou trabalhar a visão, o contato ocular, né? Manter o contato, compartilhar esse contato ocular com ele, e ele vai fazer uma brincadeira. Então, enquanto a gente está fazendo aquela brincadeira ali, eu estou brincando com ele, ele está olhando para mim. Eu estou brincando com ele, ele está olhando para mim. Se ele olhar para outro lugar, se ele desviou o olhar, se ele parou, porque isso a gente chama de engajamento. Ele tem que estar engajado no que você está propondo. Então, se ele perdeu isso, você para. Você para de brincar. E aí ele vai pensar, ué, por que ela parou de brincar? Aí ele vai procurar de novo o seu olhar. Procurou o seu olhar, você vai de novo. Tacar a bolinha nele, eu não sei qual é a brincadeira que você está fazendo, mas desviou o olhar, você para. É uma maneira de sempre estar trazendo aquela criança para a terapia. A última coisa que nós estamos terminando, que o tempo está estourando, que eu tinha que ter falado isso antes até, não segui o roteiro, a hipersensibilidade de crianças, a hipo e a hiper. A hipo são crianças que sentem pouco e a hiper são crianças que sentem muito. E aí a gente chega na... Quem nunca viu aquela criança que bota a mão para tapar os ouvidos quando ela vê uma bola numa festa, ou quando ela chega numa festa e tem um som muito alto, aquilo incomoda ela. Fogos de artifício incomoda ela, porque o que está audível e legal, está legal para nós escutarmos, para ela está uma coisa insuportável, então ela se protege. Essa é a criança que sente muito. A criança que sente muito, ela... Agora a parte sensorial, né? A criança que sente muito, se você der uma moeba para ele, ele vai pegar e ele vai ficar desesperado. Se você botar um creme de barbear na mão dele, o desespero vai tomar conta dele, porque ele sente muito. Então ele quer tirar de qualquer maneira. É a criança hiperresponsiva. É a que sente muito, tá? Isso é característico em alguns autistas. Alguns, porque eu já cansei de dizer que para a criança estar dentro do espectro do autismo, ela não tem que ter todos os sinais e sintomas. Não. Se ela tiver alguns, o neurologista vai determinar se ela está dentro do espectro ou se ela não está. E as hiporresponsivas, a que sente pouco, a que tem quase zero de sensibilidade, são aquelas crianças que vocês também já viram, pulam no mesmo lugar, pula, giram no próprio eixo, elas não ficam paradas, elas ficam girando. Por quê? Porque elas querem sentir o corpo e elas têm essa dificuldade de sentir o seu próprio corpo, tá? Por que muitas vezes a gente usa terapia de botar eles num lugar apertadinho, né?
botar dentro do pneuzinho, ou botar numa caixinha e botar bastante, tipo, aqueles coisinhas de berço de neném, te bota bastante, o edredom, para que ele fique ali, ó, apertadinho, para que ele possa se regular. E aí você pode conseguir fazer a sua terapia, certo? Então, essa é a diferença das que sentem muito, que são as hiper, e das que sentem pouco, que são as hipo. Isso é uma questão que tem de ser trabalhado com o TO? Tem. Você tem que indicar o TO para a família. Você tem que dizer, mãe, ele tem que fazer TO, tá? Mas não quer dizer que você ali dentro do seu consultório, você não pode usar estratégias. Você não vai usar, eu vou usar. Não, você não vai usar nada de integração sensorial. Você vai usar estratégias que você possa avançar com a sua terapia fonoaudiológica com aquela criança para que ela fique regulada, ela fique quieta, né? E você consiga alcançar o que você quer naquele momento. Tá ok? Gente, ó, hoje o vídeo ficou enorme de novo, assim. Autismo não dá. Por mais que eu queira, mas não dá pra gente falar pouco. Porque se for falar pouco, vou ter que fazer 10 vídeos só de autismo. Então, isso aqui é nada, é só uma pincelada mesmo. Mas eu vou terminar com vocês. E lembrando, já se inscreveu? Já compartilhou? Se inscreve, compartilha, gente. Aperta lá o sininho, ó, onde tiver escrito todas, você vai lá e pum, aperta o sininho para você poder receber as notificações dos nossos conteúdos. Tá bom? Escreve lá, divulga para os seus amigos, para alguém que de repente você percebe que aquela criança é autista e a mãe de repente, tem um canal de uma moça que ela fala isso. Aperta, se inscreve, divulga, compartilha com ela, tá bom? É o que eu peço a vocês, tá? Não esquece, se inscreve, compartilha e dá o like. Não se inscreve de dar o like, tá bom? Ó, beijinho pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem que a pandemia não acabou. Continuem se cuidando. Beijinho. Tchau.